E se fosse possível ter evitado o maior conflito que o mundo já viu e ter poupado dezenas de milhões de vidas? Bom, por um momento foi possível e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então fica comigo porque essa história você tem que conhecer. Em 1936, na União Soviética, o engenheiro aeronáutico Vladimir Petlyakov desenvolveu o TB-7, que mais tarde foi rebatizado com o nome de PE-8, um bombardeiro pesado de alta velocidade e grande altitude, que superou todas as aeronaves de sua época. Operando a 10 mil metros de altura, o TB-7 superava os melhores caças contemporâneos, onde poucos conseguiam combater de forma eficiente. E acima dos 12 mil metros, nenhum caça até então era capaz de entrar em combate. Até mesmo a artilharia antiaérea se tornava praticamente inútil em tal altitude. O TB-7 também foi o primeiro bombardeiro no mundo a poder carregar bombas de 5 toneladas. Os projetistas e engenheiros de outros países buscavam uma solução para ampliar a altura máxima atingida por seus aviões. Algumas tentativas foram feitas, mas sem sucesso. Todos procuravam resolver um problema que já havia sido solucionado por Vladimir Petlyakov, o criador do TB-7. O modelo tinha 4 hélices externas e se parecia muito com um avião de 4 motores. Contudo, havia um quinto motor embutido na fuselagem da aeronave, atrás da cabine do piloto, que não girava nenhuma hélice. Esse quinto motor só era ligado em grandes altitudes e tinha a função de suprir os outros 4 com oxigênio para compensar o ar rarefeito. E era assim que o TB-7 conseguia voar mais alto do que qualquer outro avião. Em 1942, uma delegação soviética viajou para os Estados Unidos e para a Grã-Bretanha, não através da rota do Alasca e da Sibéria, como seria o esperado, mas sobrevoando toda a Europa ocupada pelos alemães. O TB-7 partiu de Moscou, sobrevoou toda a Europa e pousou na Inglaterra, para depois ir para os Estados Unidos. Depois, voltou pela mesma rota, novamente sobrevoando a Alemanha. Com o fim da guerra, o governo soviético teve acesso a documentos das defesas antiaéreas alemãs e constatou que durante o voo, nenhum caça alemão decolou para tentar interceptar o bombardeiro inimigo, e nenhum alerta foi registrado nas defesas antiaéreas alemãs. Nem mesmo os postos de observação tinham registrado a presença de uma aeronave inimiga nos céus, ou seja, toda a defesa antiaérea alemã não foi sequer capaz de detectar a presença de um bombardeiro pesado sobrevoando seu território. Uma esquadra de modelos TB-7 seria capaz de entrar no território inimigo, bombardear um ou mais alvos desejados e voltar sem sofrer uma baixa sequer. Com 1000 unidades deste modelo, qualquer invasão poderia certamente ser evitada. Stalin poderia fazer demonstrações de sua conquista para outras nações, como são feitas hoje com as bombas atômicas, como uma forma de aviso para os países que pensassem em atacar a União Soviética. Com 1000 modelos TB-7 prontos, a União Soviética teria uma força de ataque de bombardeiros muito superior ao que os outros países tinham na época. Só para termos uma ideia, com cerca de 200 aeronaves TB-7, poderiam ser despejados algo próximo a 1 quiloton de bombas em cima da capital de uma nação inimiga. Com 1000 aeronaves, este valor subiria para 5 quilotons. A bomba atômica usada em Hiroshima possuía cerca de 15 quilotons de potência. Assim, 2 ou 3 ataques de 1000 modelos desta aeronave seriam semelhantes a uma bomba atômica na capital do inimigo. Uma ordem para produzir 1000 unidades deste modelo foi redigida e aguardava pela aprovação de Stalin. E apesar da superioridade do modelo TB-7, Stalin decidiu não assinar a requisição para produzir as 1000 aeronaves planejadas. Se o avião era tão superior como pudemos comprovar, por que Stalin então decidiu não produzir esta arma? Devemos notar que, na verdade, Stalin assinou uma ordem para produzir os modelos TB-7 em série, mas esta ordem foi cancelada. Depois foi assinada novamente, e de novo cancelada. Por 4 vezes, Stalin assinou e revogou a ordem de produção destas aeronaves. Durante esses episódios de indecisão do líder soviético, a indústria conseguiu produzir apenas 11 unidades deste modelo. Depois da invasão de Hitler, a produção em série dos TB-7 foi retomada, mas já era tarde demais. Se Stalin tivesse produzido pelo menos algumas centenas desses modelos, o ataque alemão à União Soviética poderia ter sido evitado.
Segundo o próprio criador do TB-7, Vladimir Petliakov, e o criador dos motores deste modelo, Alexander Mikulin, seria absolutamente possível criar 1000 modelos TB-7 caso Stalin tivesse dado a ordem no momento certo e não a tivesse revogado. Devemos lembrar que estamos falando da nação dos bombardeiros estratégicos. A Rússia foi a primeira nação a produzir os aviões bimotores, a primeira a construir um bombardeiro pesado quadrimotor. Teve o melhor sistema de navegação, visão e mira e o primeiro sistema elétrico de despejos de bombas do mundo. Foi também o primeiro país do mundo a criar, em 1914, uma esquadra de bombardeiros pesados. Em 1925 criou o TB-1, o primeiro bombardeiro feito inteiramente de metal. Nesta época, a Rússia tinha mais bombardeiros pesados do que todos os países juntos. Em 1930, Tupolev criou o TB-3, o maior avião do mundo, que quebrou vários recordes e acabou tornando-se modelo básico para aviões desta classe durante décadas. Sua montagem chegou a atingir a impressionante marca de 3 modelos por dia. É difícil pensar em um cenário onde o modelo TB-7 não fosse de grande utilidade. Se estivesse nos planos de Stalin evitar a Segunda Guerra Mundial, ou ao menos adiá-la, ele precisaria do TB-7. Se a ideia fosse deixar Hitler conduzir a guerra na Europa e garantir a sua neutralidade, o TB-7 também seria necessário. Se a estratégia fosse uma guerra defensiva, o TB-7 seria um ótimo recurso para enfraquecer a economia do inimigo, bombardeando seu território enquanto ele se desgasta, tentando transpor campos minados e barreiras do exército soviético. Devemos lembrar que os recursos de Stalin eram praticamente ilimitados, enquanto os de Hitler eram bastante limitados, principalmente na questão dos combustíveis. Se não faltaram aqueles que defendiam a produção do TB-7, também houveram aqueles que acreditavam no oposto. Os argumentos para não investir os esforços na produção de bombardeiros pesados eram de que destruir fábricas, cidades, depósitos e fontes de recursos estratégicos não era tão interessante quanto tomá-los do inimigo em perfeitas condições. Com bombardeiros pesados é possível transformar uma cidade em um deserto negro de carvão e fumaça, mas deste deserto não sairia nenhum recurso para a União Soviética utilizar em seu exército e em sua guerra. Assim também, bombardear estradas e pontes era muito interessante em qualquer situação, exceto em uma. Quando se deseja invadir o território inimigo, nestes casos vai ser necessário tomá-las sem permitir que o inimigo as destrua e dificulte o avanço do exército. Assim, o esforço do Exército Vermelho seria em avançar sobre os inimigos sem destruir seus recursos, mas tomando tudo quanto for possível a favor da União Soviética. Leptinsky recomendou a Stalin não declarar guerra, mas começá-la com um ataque surpresa às bases aéreas inimigas. A ideia seria destruir toda a força aérea nas primeiras horas, sem que os aviões inimigos pudessem decolar. Era preciso bombardear alvos específicos, muitos deles móveis. O bombardeio deveria ser feito nas linhas de frente do inimigo. E para isso seria necessário um avião leve e manobrável, com o qual o piloto pudesse se aproximar do alvo e atingi-lo com precisão. Precisavam de um avião que estivesse sempre por perto, que pudesse pousar em qualquer lugar, de modo a dar suporte ao avanço do Exército Vermelho, destruindo metralhadoras escondidas, colunas de combustível, canhões e antitanques. Vladimir Petliakov construiu, além do TB-7, um pequeno bombardeiro de mergulho de 2 motores rápido e manobrável, o PE-2. Era o que Stalin precisava para se encaixar em sua estratégia, e logo mandou produzir quantos fossem possíveis. Segundo Leptinsky, todos os recursos deveriam ser empregados em produzir os bimotores de mergulho para concentrar os esforços em dizimar a aviação inimiga ainda no chão e obter o controle aéreo total. Hitler, da mesma forma que Stalin, planejava atacar as nações da Europa e dominar seus territórios, como o fez, e por isso também não construiu aviação estratégica. Ele planejava invadir a França, tomando estradas e pontes para que as tropas alemãs pudessem tomar o território em vez de destruí-lo. Todas as fábricas de tanques, de munição, armazéns e depósitos. Tudo isso seria usado para alimentar a Blitzkrieg alemã, para que pudesse continuar invadindo outras nações e dominando outros territórios. Assim também, antes da guerra começar, Stalin já planejava um cenário onde a União Soviética iria incorporar outras nações como a Alemanha, ao invés de destruí-las. Galera, muito obrigado para você que chegou até aqui no final do vídeo. Esse canal aqui está começando agora, esse vídeo é o primeiro vídeo do canal, então se você puder nos dar um apoio, se inscreve aqui embaixo, dá um like. Quem quiser pode mandar pergunta pelos comentários, crítica, pode soltar o verbo aí sem problema, que eu vou estar tentando responder aí, beleza? E em breve eu vou colocar a programação do canal e vou trazer mais vídeos como este aqui. Valeu!